Na política, não existem amigos, existem aliados. Os aliados... Como é que é? Os aliados mudam conforme os interesses. Este enigma vai ser revelado agora pelo Daniel Lian. Com um discurso agressivo contra a casta política ladra que lhe rendeu aplausos entusiasmados de seus apoiadores, Milei está agora diante do dilema de buscar alianças políticas para o segundo turno. Ele sabia que esse momento iria chegar e acusou a conservadora Patrícia Bullrich, candidata da coalizão Juntos pela Mudança, de pôr bombas em jardins da infância. Mas para consolidar uma parceria fundamental para a vitória, mudou o discurso. Bullrich, que conseguiu 24% dos votos no primeiro turno, já havia sinalizado que não se aliaria ao peronista Sérgio Massa de jeito nenhum. Isso foi ainda na noite do domingo, horas depois que a autoridade eleitoral da Argentina havia anunciado o segundo turno. Na quarta-feira, a representante da direita mais tradicional na Argentina confirmou parceria com aquele que melhor representa os conservadores nesta reta final da disputa pela Casa Rosada. A incógnita está em se Milei, que capitalizou a revolta e a frustração da sociedade, atingiu seu teto. Uma verdade precisa ser dita. Ele chegou no segundo turno por meio de um partido recém-criado. Trata-se de um feito inédito. Há 2 anos, se alguém tivesse nos dito que iríamos estar disputando o segundo turno com o kirchnerismo pela presidência da nação, nós não teríamos acreditado. Estamos verdadeiramente frente a frente com um feito histórico. Deputado federal desde 2021, aprendeu que não se pode apostar todas as fichas em apenas uma aliança. Ele sugeriu cargos à esquerda que tanto condenou. Em entrevista ao programa de rádio El Observador, na última terça-feira, revelou a possibilidade de entregar a pasta do capital humano aos rivais políticos. As pessoas que mais sabem sobre esses temas são de esquerda. Economia é a grande preocupação na Argentina em meio às eleições. No dia seguinte ao primeiro turno, a moeda argentina oscilou 22%. A cotação recuou na abertura do pregão em um aparente bom humor do mercado, mas logo disparou. Veja na reportagem de Vivian Amalfi. A Argentina se tornou um sinônimo de instabilidade econômica. Com um empréstimo de 44 bilhões de dólares, equivalente a 220 bilhões de reais, com o Fundo Monetário Internacional, o próximo presidente terá o complicado compromisso de reduzir o déficit fiscal. A principal resposta que o eleitor quer ouvir é como conter a inflação, que caminha para os 140% ao ano, como explica o analista político e consultor de economia pública Jorge Jacobi. A solução da inflação e que se solucione os problemas econômicos. Todo o resto dos problemas estão todos no final da lista e se transformaram na quarta, quinta ou sexta prioridade. Se perguntarmos às pessoas como está a sua família ou qual o principal problema do seu país, se fizermos um exercício de pergunta aberta, sem dar aos entrevistados uma opção, uma pesquisa em que as pessoas possam responder o que quiserem, vai aparecer isso. Economia, vai aparecer inflação e o resto dos problemas não aparecem. É uma situação crítica para os argentinos. Milei fala em enxugar ao máximo os gastos do Estado. Massa promete ampliar as exportações. Segundo dados oficiais, mais de 4 milhões de pessoas, quase 10% da população, depende da ajuda do governo para se alimentar. O Estado dá ainda uma série importante de subsídios para as tarifas de transporte e energia. Na segunda-feira, primeiro dia depois do primeiro turno, o governo anunciou a expansão do programa de fomento à venda de soja para outros países. O programa beneficiava apenas produtores de soja. Agora, foi estendido a todos os exportadores. Empresas agrícolas argentinas que tenham contratos internacionais poderão trocar 30% da moeda estrangeira que recebem
usando taxas de câmbio mais vantajosas que a oficial. O peronista também afirmou que fará mudanças no orçamento de 2024 para incluir uma projeção de superávit primário de 1% ao produto interno bruto, em vez do plano anterior, que era propor um déficit de 0,9%. O superávit seria resultado de cortes em benefícios orçamentários e tributários que o Congresso vem sancionando ano após ano. Bom, a gente segue falando sobre a Argentina. As pesquisas de opinião já previam um segundo turno na eleição presidencial, assim como antecipava que a disputa ficaria entre o atual ministro e o candidato que promete enxugar a máquina pública, mudar tudo que está lá, né? A surpresa foi a inversão da vantagem, com o ministro da Economia, Sérgio Massa, passando em primeiro à frente de Javier Milei. Por que isso aconteceu? As pesquisas falharam? Houve alguma mudança de última hora no humor do eleitorado? A reportagem é do Evandro Cini. Um fenômeno que se repete em votações pelo mundo. E não é de hoje. Sondagens entre os eleitores nem sempre traduzem o resultado da apuração. No caso do primeiro turno na Argentina, os levantamentos conseguiram prever quais os dois candidatos sobrariam na disputa, mas erraram a força com a qual chegaram na reta final da campanha. Quem ajuda a explicar a diferença entre os dados coletados pelos institutos e a realidade é Eduardo D'Alessio. Ele analisa pesquisas de intenção de voto, tanto que ele tem um instituto dedicado ao tema, o IRO. As pesquisas mostraram ser completamente incapazes de prever resultados, coisa que eu venho estudando há mais de 10 anos. O sistema de pesquisa atual é descritivo e não previsível. E com a volatilidade que existe e com as redes que seguem impactando os últimos dias da campanha, quando já não se pode fazer pesquisas eleitorais. Assim, o resultado que se apresenta é a realidade, apresenta níveis de discrepância não apenas quantitativas, como qualitativas. Ou seja, aquele que aparecia como terceiros nas primárias terminou como primeiro colocado. Ou seja, estamos no meio de uma enorme incerteza. Para os jovens, as mídias sociais são os elementos de difusão mais importantes. Eles não leem os jornais, usam o rádio para escutar música e não assistem à televisão. Estão sempre pendurados nas redes sociais, mas quando se fala sobre o nível de credibilidade, as redes sociais estão em último no mapa de calor. Ou seja, são muito difundidas e com pouca credibilidade. Este conjunto faz com que seja muito difícil prever qual será o real impacto que irão exercer na eleição. Qual vai ser o real impacto final que vão ter, certo? Javier Milei apostou muito em conteúdos que dialogassem com aplicativos populares entre os adolescentes. O candidato sabia que tinha o apoio dos jovens adultos, principalmente os homens, por conta da dificuldade de entrarem no mercado de trabalho devido à crise. Porém, a estratégia não funcionou 100%. A forte propaganda na internet serviu de munição para movimentos feministas que contra-atacaram. Entre as mensagens disseminadas, grupos que defendem políticas igualitárias destacavam promessas de Milei quanto à reversão de direitos que colocaram a Argentina em posição de vanguarda, a exemplo da legalização do aborto em dezembro de 2020. A proposta de eliminar o Ministério da Mulher e a negação de que haja disparidade salarial entre homens e mulheres pesou contra a campanha do movimento A Liberdade Avança. Agora, surpresa mesmo foi a quantidade de votos recebidas por Sérgio Massa. Poucos institutos de pesquisa previram essa virada e muitos não acreditavam que aconteceria. Afinal, estamos falando de um ministro da Economia, enquanto o país registra uma inflação anual na casa dos 130% e cuja pobreza representa 40% da população. E mesmo assim, subiu 15 pontos percentuais com relação às primárias realizadas em agosto. A explicação passa pelo chamado pacote de bondades. Diferentemente do que acontece no Brasil, a legislação eleitoral argentina não obriga um ministro a deixar o cargo para concorrer à presidência. Sérgio Massa autorizou alívios fiscais, concordou com bônus para melhorar a renda dos trabalhadores e mudou a alíquota do imposto de renda para livrar milhares de famílias de recolher a contribuição federal.
O resultado foi sentido no bolso da classe trabalhadora, assim como nas urnas, como explica o cientista político argentino Sérgio Morresi. Agora é verdade que a situação econômica continua muito problemática, muito frágil. Faltam 4 semanas. A situação econômica deve se deteriorar ainda mais. Essa questão estará novamente na mesa de discussão, tendo em vista as eleições do segundo turno. Massa teve um apoio fundamental. Governadores peronistas se colocaram todos com ele. O candidato do atual governo ainda soube explorar temas como a educação pública, tradicionalmente muito apreciada pela sociedade. Massa falou em valorização do ensino, destacando que o rival, Javier Milei, chegou a mencionar a possibilidade de colocar a iniciativa privada no sistema das escolas mantidas pelo Estado. Kobayashi, mais 3 semaninhas e os argentinos e argentinas vão novamente ao segundo turno. Em 1 semana de campanha já foi embora, meu amigo. Pois é, e um campo totalmente aberto que pode tanto dar vitória ao Massa quanto ao Milei, né? A gente teve uma votação expressiva do Sérgio Massa, superando as expectativas, porque ele estava em segundo nas pesquisas eleitorais, saiu na frente e os cálculos que alguns fazem indicam que ele tem uma boa vantagem se somados os seus votos com aqueles dos outros 2 nanicos de esquerda que certamente migrarão para a sua campanha. Por outro lado, a gente tem o Javier Milei, que conta com apoio declarado público da terceira colocada, a Patrícia Bullrich, mas a gente não sabe exatamente se os votos vão acompanhar essa declaração de apoio dela para o Milei, porque durante a campanha do primeiro turno, o Javier Milei foi muito crítico, né, incisivo, até ofensivo muitas vezes, contra os eleitores da Bullrich. Então pode ter algum ressentimento aí que, claro, pode impactar no resultado das eleições. Por outro lado, a gente teve também uma grande taxa de abstenção, ou seja, muitos eleitores não foram votar e a gente não sabe exatamente a quem isso favorece, se a um ou a outro. Se estes eleitores que não foram no primeiro turno forem votar na próxima votação, no segundo turno, quem será favorecido, ou seja, um campo totalmente aberto e uma eleição muito interessante, peculiar, né, na Argentina, com dois polos que, claro, aparentemente do mesmo lado, né, porque o Sérgio Massa é aquele mais à direita dos de esquerda, apesar dele estar num governo atual de esquerda, ele é considerado um dos mais à direita, é o ministro da Economia argentina, né? Há quem faça uma comparação com um paralelo aqui no Brasil, seria o Fernando Haddad, que algum tempo atrás era chamado de o mais tucano dos petistas. Já o Javier Milei é esse outsider, alguém que vem de fora da política e com uma proposta muito, muito diferente de tudo que já se viu, pelo menos do ponto de vista competitivo nas eleições argentinas. Ele vem com uma ideia de economia liberal extrema, inclusive, e não deixa de ser uma dúvida. E aí cabe ao eleitor argentino votar naquele que já conhece, com resultados ruins, porque o Sérgio Massa é o ministro que participou desse governo que levou a Argentina a essa situação caótica, em especial do ponto de vista inflacionário, e do outro lado alguém que vem com propostas inovadoras, mas que é incerto e que é uma figura, né? Uma pessoa com discursos muito radicais, extremos. Ou seja, campo aberto na Argentina, a gente vai acompanhar o resultado do segundo turno das eleições. Massa é mais ou menos assim lá na Argentina, né, Kobayashi? Peronista, kirchnerista, né? Que é aquele candidato de esquerda que eles colocam mais no centro e que por causa disso talvez tenha uma chance maior, olhando pelo lado do espectro da esquerda, a vencer as eleições. Agora, ontem nós falávamos sobre os resultados divergentes das pesquisas, tanto antes do primeiro turno, que apontavam para uma vitória de Javier Milei, e agora as que estão acontecendo, sendo realizadas no segundo turno com resultados divergentes, uma apontando uma diferença de quase 10 pontos percentuais, apontando para a vitória de Massa como essa vantagem, outra colocando os 2 candidatos em empate técnico. Não dá para a gente nem chutar qual vai ser o resultado, né, do segundo turno. Se a metodologia da pesquisa for a mesma, possivelmente o nível de assertividade também será o mesmo, ou seja, de não assertividade, né, Lívia? Então a gente não pode acreditar muito, infelizmente, nos resultados das pesquisas, porque as pesquisas indicavam no primeiro turno uma
possível vitória, inclusive no primeiro turno do Javier Milei, né? E se isso não acontecesse, que ele fosse para o segundo turno estando com vantagem, com ampla vantagem na primeira colocação, o que não aconteceu, ficou em segundo lugar. E aí, diante de tantas variáveis que a gente já citou aqui, o número de abstenção, a incerteza sobre a migração de votos da Patrícia Buarque, enfim, a gente tem naturalmente aí, nesse caso, uma incerteza a respeito do que virá nas eleições. E é claro, diante em especial do Javier Milei, de uma figura tão peculiar, novas declarações podem vir nessas próximas semanas e que, claro, podem movimentar o cenário político eleitoral na Argentina.